Meu nome é Lucas Oliveira Moraes, sou acadêmico do quarto ano do curso de Medicina da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Estou realizando esse vídeo para o módulo de Ensinação e Fundamentos Científicos 4, coordenado pelo professor Antônio José Grande. O assunto do vídeo será antibióticos para otite média aguda em crianças. A otite média aguda é um processo inflamatório que acomete a orelha média. Em crianças tem pico de incidência entre 6 e 24 meses de idade, e o quadro clínico é caracterizado por dor, febre, edema retroauricular, podendo haver sensação de plenitude auricular, otorreia, zumbido e hipoacusia. O tratamento consiste em controle da dor com analgésicos como dipirona, paracetamol e ibuprofeno, e antibiótico terapia com amoxicilina, cefaloxima, azitromicina, etc., caso seja necessário. Antibióticos são compostos químicos que atuam na inibição do crescimento e na morte dos micro-organismos. São obtidos de diversas formas, que incluem a partir de micro-organismos, sinteticamente e semissinteticamente. Há múltiplos mecanismos de ação para variados tipos de antibiótico, incluem inibição da síntese da parede celular, inibição da síntese de proteínas, inibição da síntese de DNA ou RNA, inibição da síntese de folato e despolarização de membrana celular. O objetivo do vídeo é avaliar os efeitos clínicos de antibióticos em crianças com otite média aguda. A metodologia do trabalho foi utilizada a estratégia PICO para nortear a busca na base de dados e a elaboração da pergunta de pesquisa, sendo que o P, a população, seriam crianças com otite média aguda, o I, que é a intervenção, é a administração de antibióticos, o C, que é a comparação, é o placebo, o conduta expectante, e o O, que é o desfecho, o outcome, seria a melhora clínica. A pergunta de pesquisa foi: quais os efeitos clínicos da antibiótico terapia em crianças com otite média aguda? A busca na base de dados foi realizada na Cochrane e no PubMed. O artigo escolhido foi Antibiotics for Acute Otitis Media in Children, Review, na base de dados Cochrane, e o tipo de estudo é uma revisão sistemática. A revisão sistemática está no topo da pirâmide de evidências, e a elaboração de uma revisão sistemática requer a busca de artigos em base de dados, visando avaliá-los e compará-los para sintetizar os resultados desses artigos. Serve para guiar profissionais em busca das melhores intervenções disponíveis para os pacientes. A revisão sistemática em questão teve uma população de 4.957 crianças com otite média aguda de países de alta renda, em 19 estudos. As idades foram de 1 mês a 15 anos. A intervenção foi a administração de antibiótico terapia. As comparações foram com placebo e observação expectante. Os desfechos foram que a dor não é reduzida nas primeiras 24 horas, nem em 4 a 7 dias, mas resulta em quase 1/3 a menos de crianças com dor no segundo ou terceiro dia. Provavelmente resulta em 2/3 a menos de crianças com dor em 10 a 12 dias. Os antibióticos reduziram o número de crianças com hiponometria normal após 2 a 4 semanas, mas não ao fim de 6 a 8 semanas e 3 meses. Os antibióticos aumentaram o risco de efeitos adversos como vômitos, diarreia e erupção cutânea. A metodologia da revisão sistemática foram 2 autores da revisão selecionaram independentemente os ensaios para inclusão e extrair os dados usando os procedimentos metodológicos padrão recomendados pela Cochrane. A pesquisa foi feita no Central, no Medline, no Embase, Current Contents, nesse Sinal, Lilacs e 2 registros de ensaios. A data da pesquisa foi até 14 de fevereiro de 2023. Não houve restrição de idioma, de ano de publicação e de status de publicação. Foram incluídos 3 ensaios clínicos com 3.401 crianças, que incluíram 3.938 episódios de idioma, elegíveis para revisão de antibióticos em comparação com placebo. Foram incluídos 6 ensaios clínicos com 1.556 crianças, elegíveis para revisão de antibióticos imediatos versus observação expectante. Os critérios de inclusão foram ensaios clínicos randomizados que compararam antibiótico versus placebo ou antibiótico versus observação expectante. Os critérios de exclusão foram estudos que não eram ensaios clínicos randomizados, estudos que comparavam diferentes tipos de antibiótico entre si, estudos que incluíam crianças em uso de ventilação. Aqui temos um fluxograma que resume os artigos selecionados, realizando também a avaliação da qualidade metodológica com a ferramenta Amistar 2. Nós vemos que essa revisão é uma revisão de alta qualidade. Avaliando o risco de viés dos estudos, os autores da revisão fizeram uma análise independente da qualidade metodológica dos estudos incluídos com a ferramenta Cochrane Risk of Bias Tool, segundo os critérios descritos no Cochrane Handbook for Systematic Review of Interventions, considerando os seguintes domínios: geração de sequência aleatória, ocultação de alocação, cegamento, dados de resultados incompletos, relato seletivo de desfechos e outras fontes de viés. O risco de viés. Os autores realizaram meta-análise e estudos com heterogeneidade clínica mínima para garantir que os resultados fossem clinicamente significativos, calcularam as diferenças de tratamento pelo método Mantel-Hansey, usando um modelo de efeitos aleatórios. Os resultados foram apresentados separadamente para as revisões de antibióticos contra placebo e antibiótico versus observação expectante.
não realizaram análise de subgrupos nem análise de sensibilidade. Restrição de sequência aleatória, tivemos 10 estudos com baixo risco de viés de seleção, 9 estudos com risco de viés de seleção incerto. Sobre a ocultação de alocação, 3 estudos com baixo risco de viés de seleção e 6 estudos com risco de viés de seleção incerto. Segmento dos participantes e pessoal, 8 estudos com baixo risco de viés de performance, 7 estudos com risco de viés de performance incerto e 4 estudos com alto risco de viés de performance. Dados de desfechos incompletos, tivemos 9 estudos com baixo risco de viés de atrito e 10 estudos com risco de viés de atrito incerto. Outros vieses, temos 9 estudos com baixo risco de outro viés, 9 estudos com risco de outro viés incerto e 1 estudo com alto risco de outro viés. Aqui temos uma representação gráfica do que acabou de ser dito, né, com todos os 19 estudos nessas 5 categorias, e uma representação nas porcentagens. Agora, falando da ferramenta Grade, ela serve para fazer uma síntese dos dados dos artigos selecionados e avalia o grau de confiança da informação, atribuindo níveis de evidência em alto, moderado, baixo e muito baixo, e ajuda a orientar decisões clínicas a partir do nível de evidência. Considera o delineamento do estudo, limitações do método, inconsistências, imprecisões, viés de publicação, magnitude de efeito, gradiente de dose-resposta, fator de confusão, enfim. Aí aqui para a primeira tabela, a tabela de antibióticos em comparação com o placebo no tratamento da otite média aguda em crianças. Nós temos que dor em 24 horas, o antibiótico apresentou 0,89 vezes o risco de dor, sendo menor em relação ao grupo controle, que foi de 426 por mil para 379 por mil. E a qualidade da evidência é alta, ou seja, diminuiu. Dor no segundo ou terceiro dia, o antibiótico apresentou 0,71 vezes o risco de dor, em comparação com o controle, foi de 159 por mil para 113 por mil, qualidade de evidência é alta. Dor do quarto ao sétimo dia, antibiótico apresentou 0,76 vezes o risco de dor, sendo menor em comparação com o controle, que foi de 248 por mil para 189 por mil, qualidade de evidência é alta. Dor do décimo ao 12º dia, o antibiótico apresentou 0,33 vezes o risco de dor, menor que em relação ao controle, foi de 216 por mil para 71 por mil, qualidade de evidência é moderada. Em relação aos efeitos adversos, né, vômito, diarreia e rash, né, erupção. O antibiótico apresentou 1,38 vezes o risco dessas reações adversas. Então, foi maior do que o grupo controle, foi de 196 por mil para 270 por mil, e a qualidade da evidência é moderada. Timpanometria anormal, de 2 a 4 semanas, antibiótico apresentou 0,83 vezes o risco de timpanometria normal, que é menor que o controle, foi de 481 por mil para 399 por mil. Qualidade de evidência alta. A timpanometria anormal em 3 meses, o antibiótico apresentou 0,94 vezes o risco de timpanometria normal, ligeiramente menor em relação ao grupo controle, foi de 241 por mil para 227 por mil, qualidade de evidência alta. Aí aqui temos uma tabela de antibióticos em comparação com observação expectante, né, para tratamento de otite média aguda em crianças. Aí a dor do segundo ou terceiro dia de antibiótico apresentou 0,53 vezes o risco de dor, é menor em comparação com o controle, foi 274 por mil para 150 por mil, qualidade de evidência é baixa. Dor do terceiro ao sétimo dia, o antibiótico apresentou 0,75 vezes o risco de dor, né, então é menor que o controle também, foi de 356 para 267 por mil, qualidade de evidência moderada. A dor do 11º ao 14º dia apresentou 0,91 vezes o risco de dor, ou seja, é menor em comparação com o controle, foi de 669 por mil para 609 por mil, qualidade de evidência baixa também. Em relação a esses efeitos adversos, né, vômito, diarreia e erupção, o antibiótico apresentou 1,87 vezes o risco de reações adversas, ou seja, é maior do que em comparação com o grupo controle, foi de 114 por mil para 214 por mil, qualidade de evidência é alta, então tem muito potencial de causar esses efeitos adversos. E a timpanometria normal, o antibiótico apresentou 1,03 vezes o risco de timpanometria normal, ligeiramente maior do que em comparação com o grupo controle, foi de 485 por mil para 510 por mil, a qualidade da evidência é moderada. Então é necessário ponderar, né, o uso de antibióticos, nesse caso, porque ele pode ter piores efeitos adversos. Agora, fazendo a análise dos gráficos Forest Plot, nós temos aqui analisando antibiótico versus placebo, 1.1.1, que analisa dor nas primeiras 24 horas, risco relativo combinado,
que é representado pelo que chamamos de diamante, foi de 0,89. O intervalo de confiança ultrapassa a linha da hipótese nula, indica que não tem significância estatística, e o I quadrado de 0% indica heterogeneidade nula, então os estudos são muito parecidos. E apesar, né, de que tem uma aparente vantagem nos antibióticos, como não tem significância estatística, não tem como fazer uma conclusão significativa sobre isso. Aí, analisando do segundo ao terceiro dia, o risco relativo combinado foi de 0,71, o intervalo de confiança não ultrapassou a linha da hipótese nula, o I quadrado de 0% tem heterogeneidade nula, então podemos afirmar que tem uma vantagem, né, para dor nesse período. Aí do quarto ao sétimo dia, o risco relativo combinado foi de 0,76, intervalo de confiança passa a linha da hipótese nula, o I quadrado de 48% mostra uma heterogeneidade moderada em razão, né, de variações populacionais entre esses estudos. E os estudos sugerem, né, que tem uma tendência de redução da dor nesse período, porém sem significância estatística, né, então não tem como afirmar com certeza que tem benefício. Aí do 12º dia, risco relativo combinado foi de 0,73, o intervalo de confiança não ultrapassou a linha da hipótese nula e o intervalo de confiança estreito, então não tem tantas incertezas. O I quadrado não é aplicável porque é apenas um estudo incluído e teria, né, uma indicação de que tem uma redução da dor estatisticamente significativa com antibióticos, mas como só tem um estudo incluído, não dá para afirmar com certeza. Agora, nesse gráfico de antibiótico versus placebo para desfecho de vômito, diarreia ou erupção cutânea, nós temos efeitos adversos. Aí, risco relativo combinado foi de 1,29, intervalo de confiança não ultrapassou a linha da hipótese nula. O I quadrado de 14% sugere que tem uma baixa heterogeneidade e consistência entre os estudos, e os resultados indicam, né, que tem um aumento do risco de efeitos adversos com o uso de antibióticos comparado com placebo. Agora, nesse gráfico, temos antibiótico versus placebo para desfecho de timpanometria normal. Aí, da segunda à quarta semana, o risco relativo combinado foi de 0,83. O intervalo de confiança não ultrapassou a linha da hipótese nula. O I quadrado de 40% evidencia uma heterogeneidade moderada. O antibiótico fornece a redução da timpanometria anormal nesse período. E da sexta à oitava semana, risco relativo combinado de 0,89. O intervalo de confiança passou a linha da hipótese nula, sem significância estatística. Então, o I quadrado de 58% mostra uma heterogeneidade moderada, né, em razão das diferenças populacionais. Então dá para afirmar que o antibiótico vai ter alguma melhora na timpanometria normal em relação ao placebo. Agora, em 3 meses, o risco relativo combinado foi de 0,94, o intervalo de confiança passou a linha da hipótese nula, então não tem significância estatística, e quadrado de 44% tem uma heterogeneidade moderada, por causa de variação metodológica, enfim. Então o intervalo de confiança é muito amplo, né? E isso evidencia que com a ausência de significância estatística não tem como afirmar o benefício de antibióticos nessa fase. Agora, nesse gráfico de antibiótico versus placebo para o desfecho da perfuração de membrana timpânica, risco relativo combinado foi de 0,43, o intervalo de confiança na passou da hipótese nula, então tem significância estatística. O I quadrado de 0%, a heterogeneidade é nula, né, tem consistência entre esses estudos, e em geral, né, antibióticos vão fazer uma redução do risco de perfuração timpânica, né, tem uns resultados que estão homogêneos aqui. Aí agora, analisando antibiótico versus placebo para desfecho de otite contralateral, em casos unilaterais, né, previamente. Temos o risco relativo combinado de 0,49%, o intervalo de confiança não passou nem da hipótese nula, então tem significância estatística. O I quadrado de 66%, a heterogeneidade moderada para alta, assim, né, tem diferenças populacionais, metodológicas talvez. Antibióticos são eficazes, então, para prevenção de otite lateral, mas não tem como afirmar com certeza, assim, por causa da variação desses estudos. Antibiótico imediato versus placebo para desfecho de recorrência de otite média aguda. Risco relativo combinado foi de 0,93, intervalo de confiança passou além da hipótese nula, não tem significância estatística. Heterogeneidade, o I ao quadrado é 0%, né, não tem heterogeneidade. Então, a análise global, assim, né, não suporta que tem um benefício significativo dos antibióticos, não tem como recomendar nesse caso. E agora, nesse gráfico de antibiótico imediato versus observação expectante,
nós temos que, para o desfecho de dor do segundo ou terceiro dia, esse relativo combinado foi de 0,53, intervalo de confiança não passa nem da hipótese nula, heterogeneidade não é aplicável nesse caso, porque tem apenas um estudo. Então, concluindo, o antibiótico pode ser benéfico, mas por ter apenas um estudo, então tem que ter cautela. Dor no terceiro ao sétimo dia, risco relativo combinado de 0,75, intervalo de confiança passa além da hipótese nula, então não tem significância estatística, e quadrada de 71%, a heterogeneidade é elevada, né, em razão da população, que teve muita discrepância em seus estudos, e intervalo de confiança também, nesse caso, é amplo, então isso gera incerteza. Então, assim, apesar de que tem um certo equilíbrio aí, essa variação metodológica populacional limitou, né, a consistência dos achados, então não dá para afirmar o benefício nesse caso. Aí agora de dor do 11º ao 14º dia, risco relativo de 0,91, intervalo de confiança passa além da hipótese nula, não tem significância estatística, por ser apenas um estudo, então não tem heterogeneidade, então não se pode afirmar também risco de benefício antibiótico nesse período. Agora, antibiótico imediato versus observação expectante para o desfecho de vômito, diarreia ou rash cutâneo, risco relativo combinado de 1,87, intervalo de confiança não passou na hipótese nula, então tem significância estatística, a heterogeneidade foi nula, né, o I 0%, então tem consistência entre os estudos. Então dá para afirmar que antibióticos aumentam bastante o risco de efeitos adversos em relação à conduta expectante. Agora, analisando antibiótico imediato versus observação expectante para o desfecho de timpanometria normal em 4 semanas. Risco relativo combinado de 1,03, intervalo de confiança ultrapassou a linha da hipótese nula, não tem significância estatística, heterogeneidade não é aplicável, porque tem apenas um estudo, e o teste de efeito geral com o Z de 0,21 corrobora, né, com a ausência dessa significância estatística. Então, não tem evidências suficientes para apoiar diferenças entre antibióticos imediatos e observação expectante nesse desfecho, e a decisão clínica tem que considerar a questão dos riscos e benefícios. Agora, antibiótico imediato versus observação expectante com desfecho de perfuração de membrana timpânica. Risco relativo combinado foi de 2,21. Intervalo de confiança não passa a linha da hipótese nula, mas foi um intervalo de confiança bem amplo. Então, tem significância estatística, mas também tem muita incerteza. E a heterogeneidade não é aplicável, porque tem apenas um estudo. Então, não tem como afirmar, assim, com certeza, não tem evidência o suficiente para afirmar essas diferenças por causa do antibiótico, se ele faz um efeito benéfico. Agora, o último gráfico de antibiótico imediato versus observação expectante para desfecho de recorrência de média aguda. Risco relativo de 1,04, intervalo de confiança passa além da hipótese nula, não tem significância estatística, então, e quadrada de 3% tem heterogeneidade baixa, né, então os estudos são consistentes. Então, nesse caso, não tem evidência para apoiar a vantagem de qualquer intervenção na redução dessas recorrências, até porque foram 2 estudos também. Então, as conclusões são que antibióticos provavelmente não têm efeito sobre a dor em 24 horas, é apenas um ligeiro efeito nos dias seguintes. Antibióticos surtem efeito positivo no DES sobre o número de crianças com perfurações timpânicas, episódio de otite contralateral e achados anormais de timpanometria em 2 a 4 semanas, em comparação com placebo em crianças com OMA. Antibióticos reduzem de forma modesta o número de crianças com resultados anormais de timpanometria após 2 a 4 semanas, mas não reduzem o risco aos 3 meses. Os benefícios dos antibióticos devem ser ponderados em relação aos possíveis danos. Para cada 14 crianças com antibióticos, uma criança apresentou um efeito adverso, como vômito, diarreia, erupção cutânea, que não teria ocorrido se os antibióticos não tivessem sido administrados. E o tratamento clínico deve enfatizar o aconselhamento sobre analgesia adequado e o papel limitado dos antibióticos também. Essas são as referências para o estudo, para a elaboração desse trabalho. Obrigado por assistir.